aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like aqui nesse vídeo, deixar seu comentário falando o que você achou dessa videoaula. Seu feedback vai me ajudar bastante na produção do conteúdo aqui do canal. E também não esqueça de clicar no sininho para você receber notificação quando tiver uma nova aula aqui no canal. E também me siga nas redes sociais, é tudo LMP História e Filosofia, sem acento no História. Bom, hoje nós vamos falar brevemente sobre a história dos Estados Unidos. E para falar sobre a história dos Estados Unidos, a gente precisa falar sobre a Inglaterra do século XVII. O século XVII foi um período bastante conturbado na história da Inglaterra, porque ainda estava sofrendo com a peste bubônica e os protestantes estavam sofrendo perseguições dos anglicanos. O anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra e ela foi criada no século XVI pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII foi aquele rei que queria separar, se divorciar, e o Papa não deixou, recusou seu pedido. Então ele desobedeceu às ordens do Papa, se divorciou e rompeu suas relações com Roma. Assim, ele empreendeu uma reforma religiosa na Inglaterra, onde ele era tanto o chefe de Estado e também era o chefe da igreja. E ele confiscou as terras da Igreja Católica em todo o território inglês. E assim os anglicanos começaram a perseguir tanto os católicos quanto os protestantes, principalmente os protestantes, porque eles eram uma minoria ali na sociedade daquela época. E esses protestantes começaram a cogitar, a pensar na possibilidade de se refugiarem na América. Mas não era para explorar aquele território, né, explorar suas riquezas, não. Eles queriam fugir daquele cenário caótico da Inglaterra, fugir daquelas perseguições, fugir das doenças. Eles queriam vir para a América para ter uma qualidade de vida melhor, para poderem povoar, para poderem fixar moradia. E eles então vieram para a América, se refugiaram na América. E por causa desse fenômeno, dessa colonização ser puramente para morar, para fixar uma moradia e não para explorar o território, surgiu esses termos colônia de povoamento e colônia de exploração, para distinguir as colônias ibéricas da colônia inglesa. Mas esse termo colônia de povoamento, ele está sofrendo muitas críticas atualmente. Ele é considerado um termo de preconceito ideológico, porque esses críticos, esses pensadores, começaram a falar que esse termo, colônia de povoamento, é apenas uma justificativa histórica para falar sobre o desenvolvimento da América do Norte e o atraso latino-americano, como se as suas colônias fossem justificativas para esse desenvolvimento e esse subdesenvolvimento. Então, por isso que esse termo colônia de povoamento e colônia de exploração não é muito usado por causa desse preconceito ideológico, porque esse termo colônia de povoamento coloca a América Latina em uma posição inferior aos Estados Unidos, somente por causa do modo que ele foi colonizado. O nome que se destaca no processo de colonização da América inglesa é Walter Raleigh. É como se fosse o Colombo para a América espanhola e Cabral para a América portuguesa.
porque o Raleigh, ele recebeu autorizações da Rainha Elizabeth I para poder realizar expedições de colonização aqui na América. E em 1587 foi estabelecido o primeiro núcleo colonizador, que recebeu o nome de Virgínia. Então, a partir daí, entre os séculos 17 e 18, esses colonos começaram a se organizar em 13 colônias. Cada uma dessas colônias tinha uma configuração diferente, porque dependia da cultura, da condição social daquele grupo colonizador e também dependia dos interesses da coroa inglesa. As colônias do norte, por exemplo, elas realizavam o comércio triangular. Eles exploravam a cana-de-açúcar nas Antilhas, produziam rum, e esse rum podia ser negociado, comercializado de duas formas. Ou eles comercializavam com países africanos em troca de escravizados, ou então eles comercializavam com outras nações europeias em troca de produtos manufaturados. E esses escravizados que eles negociavam com os países africanos, eles vendiam para grandes proprietários de terras que utilizavam mão de obra escravizada. Já as colônias do sul era totalmente diferente a configuração, porque eles faziam produção agrícola, eles produziam algodão, cereais, tinha também o fumo, e esses produtos eles eram comercializados, exportados para a Inglaterra, e eles utilizavam mão de obra escravizada. Já aí já dá para notar a diferença dessas 13 colônias. O norte, ele não dependia tanto assim da Inglaterra, ele era mais independente, porque ele realizava comércio, negociações com outras nações, não somente com a Inglaterra. E o sul não, ele era totalmente dependente da Inglaterra, porque todos os produtos que eles produziam aqui na América eram exportados para a Inglaterra, então eles eram muito dependentes da metrópole. No século XVIII, a Inglaterra implementou muitas leis rígidas para serem cumpridas nas 13 colônias. A primeira lei foi a Lei do Açúcar, que aumentou o preço do açúcar, aumentou a taxa de imposto do açúcar, e isso afetou diretamente o comércio triangular, que precisava do açúcar para produzir o rum. E também teve a Lei do Selo, que taxava documentos, taxava contratos, e a comunicação de imprensa também. E essa lei do selo causou uma revolta nos colonos, que ocasionou o massacre de Boston de 1770, na qual as tropas inglesas derrotaram os colonos. E por último, mas não menos importante, teve a lei do chá, na qual ficou estabelecido que o chá só poderia ser comercializado com a Companhia das Índias. E isso aumentou muito o preço do chá, e os colonos consumiam muito o chá. É um hábito dos ingleses o consumo do chá, e eles não ficaram nada satisfeitos com essa lei. E tinha navios carregados de chá em Boston, e os colonos invadiram esses navios e jogaram todo aquele chá no mar. Isso ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. A partir de então, esses colonos começaram a se organizar para planejar a ruptura política com a Inglaterra, para planejar a independência das 13 colônias. E em 1776, na Conferência da Filadélfia, as 13 colônias declararam a sua independência da Inglaterra. Mas a Inglaterra não ficou satisfeita. Ela enviou tropas
para a América para combater esses rebeldes. Daí começou as guerras de independência das 13 colônias. Nesse processo destacam-se 3 nomes. O primeiro nome é de Thomas Jefferson, foi ele que elaborou o documento de independência. Teve também George Washington, que liderou as tropas nessas guerras de independência. E por último teve Benjamin Franklin, que foi o embaixador das colônias e foi ele que conseguiu o apoio da França e da Inglaterra para lutar pela independência, para se desligarem politicamente da Inglaterra. As guerras de independência foram de 1775 a 1783. E quando a independência foi conquistada, surgiu um novo problema, a construção desse novo país, a construção dessa nova nação independente. E com isso surgiu um problema, uma questão que se tornou um grave problema para essa colônia recém-independente, que era a questão da abolição da escravatura. O Sul era completamente contra, porque eles consideravam a mão de obra escravizada como indispensável por causa da sua produção agrícola e latifundiária, enquanto que o Norte era a favor da abolição. E quando Abraham Lincoln, que era a favor da abolição, foi eleito presidente em 1860, o Sul declarou guerra ao Norte, começando assim a Guerra de Secessão. E os sulistas foram derrotados pelos nortistas, os quais puderam construir essa nação, essa nova nação, de acordo com seus valores, surgindo assim os Estados Unidos da América que a gente conhece hoje. Essa foi a videoaula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre esses principais tópicos da história dos Estados Unidos, contando a história dos Estados Unidos brevemente aqui, bem resumido para vocês. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima videoaula.